Seja bem-vindo, eu sou Kimberly. Estou tão feliz que você está aqui hoje. Eu tenho uma das minhas pessoas favoritas no programa com quem tive tantas experiências maravilhosas. Você vai gostar. Se está curtindo o conteúdo, clique no botão inscrever-se e no sino para não perder nossos próximos vídeos. E se você quer acompanhar o que está acontecendo no planeta, mas parece um pouco esmagador, eu não te culpo. Considere se inscrever em nossa newsletter de sexta-feira. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã, enviamos um informativo breve e doce, resumindo eventos importantes do planeta na semana passada e assuntos que você pode se interessar. É fácil se inscrever, clique no link abaixo. Acho que você vai adorar. E com isso, quero apresentar uma das minhas pessoas favoritas no planeta, Medium Austin Wells. Austin, como você está? Estou um pouco atordoado e sobrecarregado com essa introdução. Então, muito obrigada. Com certeza, estou melhor. Sim, quero iniciar fazendo algo um pouco incomum. Vamos começar essa entrevista com uma história minha. Eu tomei conhecimento de Austin, nossa, já faz uns 7 anos agora. E acho que ela encontrei na internet, comecei a segui-la e realmente gostei dela. E pensei, sabe de uma coisa? Vou marcar uma consulta com ela porque quero conversar com meus guias e você, sabe, apenas, entender o que está acontecendo com minha missão na Terra e esse tipo de coisa. Então, marquei um horário online com ela. Agora, entre o momento em que marquei a consulta e realmente tive a consulta, minha filha mais nova faleceu. Bem, você pode imaginar como estava a minha vida naquele momento. Bem, chegou a hora da consulta e pensei que poderia fazê-la, porque posso chorar no Zoom tão facilmente quanto posso chorar na minha cama. Então eu entrei em contato com Austin e ela era tão adorável e nós nos cumprimentamos. E ela diz: Você sabe, eu entendo por que você marcou esta consulta, mas sua filha está bem aqui. Acho que é isso que devemos fazer hoje. E isso é O que fizemos. E eu acabei de ter arrepios ao relembrar essa história. E eu tenho que dizer que na minha jornada de passar por essa dor da minha filha, essa foi uma das coisas mais úteis que aconteceram ao longo do caminho. Então eu só quero agradecer por isso. Seja bem-vindo. Há tanta cura que pode vir de um bom, cuidadoso e amoroso médium. Isso fez toda a diferença para mim. Obrigada, de nada. No entanto, eu também quero dizer, não é incrível a alma e o universo que o compromisso foi marcado antes daquele momento? Então, naquele momento, você poderia ter um nível completamente diferente de apoio do que talvez você pensasse em procurar. E então um ponto positivo para sua filha por intervir e dizer: "Ok, eu estou aqui. Olá, sim, olá, Vamos conversar. sim". E apenas entrar lá imediatamente, o que as crianças são realmente incríveis em fazer. Sim, eles são e tivemos uma conversa tão adorável. Foi completamente inesperado da minha parte, mas a conexão, tudo que Grace disse, isso tudo, eu estava andando nas nuvens, isso mudou tudo para mim e realmente me iniciou em um caminho de exploração, entendimento, comunicação. Foi tão maravilhoso, é uma das minhas memórias favoritas, então obrigada. Obrigada. Você sabe, aquele momento é devastador e não deveria ser, não deveria haver um momento em que uma alma que é mais jovem que nós, você sabe, passa. No entanto, esses momentos acontecem, mas se aqueles que estão caminhando pelo planeta podem estar abertos a uma jornada diferente com a alma, é quando realmente fica interessante. Sim, Realmente abre, abre tantas portas. você é sempre uma mãe e ela é sempre uma filha. E se ela era tão determinada quanto eu me lembro, ela continuaria sendo esse farol no mundo espiritual e te atraindo para diferentes níveis da jornada da sua alma ou do seu simplesmente se tornar, porque ela é tenaz e divertida e porque ela é atrevida, sua filha. Sim, ela é. Ela era engraçado, ela é como entrar. Ela é como dizer: "Mãe, eu ainda estou aqui". Ela está por toda parte. O tempo todo eu adoro isso. Apenas por curiosidade, quem é o aniversariante que acabou de passar na festa de aniversário da família? Deixe-me entender isso corretamente. Teria sido no final de fevereiro que teria tido significado? Eu não sei. Eu Não sei. Ok. Pode ser um aniversário, pode ser isso. foi o casamento da minha filha, ok. Então,
Foi isso que aconteceu. Ela está apenas me puxando para isso, sabe, como um sinal de Sim, até mesmo neste momento certo, sim. sim, foi realmente maravilhoso. E eu sabia que ela estava lá, porque ela não perderia isso, quero dizer, ela estava bem no meio disso. Não, obrigada, não, ela amou muito aquele momento. Foi muito divertido, sim. Então, Vamos conversar. sobre você, gostaria de começar agradecendo por ser tão gentil. Gostaria de começar com como você começou a ser um médium. É uma das histórias mais interessantes que já ouvi sobre médiums, porque eu não acho que alguém diz, bem, eu quero ser um médium quando eu. Crescer. Bem, eu acho que antes de mencionar a história, o componente da mediunidade que eu acho que não é abordado, é super divertido conversar com essas almas e espíritos. E eles estão sempre no lugar mais espetacular, como a Grace acabou de mostrar, sendo, sabe, animada e descolada, e ela tem a essência dela destilada à perfeição ainda. E provavelmente até mais do que às vezes ela conseguia sempre carregar em nossa vida. Mas a parte do luto, a dor e o sofrimento humano são uma parte completamente igual da mediunidade, que é parte da razão pela qual eu me certifiquei de ser uma conselheira de luto e que meu treinamento xamânico entrou em jogo e que eu tenho habilidades de coaching de vida e tenho todas essas coisas porque falar com o mundo espiritual, como você bem sabe, é o início da conversa que está lidando com a perda de alguém. Abre sua alma para tantas outras perguntas como: bem, espere um minuto, eles morreram, onde eles foram, o que eles estão fazendo, eu estava aqui antes, se eles morreram e eu posso falar com eles. Então, o que isso significa para mim e quem eu fui antes na vida de uma mãe. E se você está curioso de alguma forma, esse momento é realmente para mim a oportunidade de iluminação. Então, a mediunidade é uma grande conversa, mas lá eu acho que eu novamente te aplaudo por ter a perspicácia ou a coincidência, ou seja lá o que quisermos chamar, para apenas ter aquele momento, aquela intercessão, para abrir essa conversa. Porque para algumas pessoas, sabe, isso não acontece. Como eu comecei voltando a isso, sim, é meio que uma história engraçada. Então, minha mãe, que eu aprendi a amar e provavelmente foi minha melhor professora na minha vida, era um pouco narcisista. Então, ela não estava emocionalmente disponível e eu queria estar alinhada com ela tão desesperadamente. Então, havia um desfile de moda quando eu tinha 5 anos em que ela participou e minha mãe era linda. E eu tive que usar um vestido de dama de honra e eu já era desajeitada para começar. Imagine então ter uma coisa volumosa ao meu redor que eu não conseguia ver meus pés. Então eu deveria subir essas escadas e descer a passarela. Eu estava certa que tropeçaria. Então, no meio da noite, eu não posso acordar minha mãe. Então eu apenas comecei a rezar, sabe? Naquele ponto, eu acho que ainda sabia que Deus era tangível e disponível. E de repente, todas as paredes do meu quarto começaram a ondular, quase como se fosse de uma realidade física para uma realidade energética. E 40, 50, talvez mais meio que como um antigo comercial da Verizon, pessoas entraram ou flutuaram para dentro do meu quarto. E eles eram desconhecidos para mim, mas eu não tinha medo algum. E uma mulher se aproximou de mim e falou comigo de coração para coração, não com palavras, mas eu podia ouvi-la por dentro, por fora e dentro do meu ser. E ela disse: Estamos aqui para te apoiar. E então, de repente, meu quarto se tornou duas realidades. Era a realidade do momento em que eu estava com todas as pessoas. E então havia uma realidade separada à minha direita. Era a passarela do dia posterior. Não estava ampliado em escala total, mas eu estava como que testemunhando isso. Depois de ser pega, descobri onde estava. Eu me tornei eu naquele momento futuro. E eu me tornei no momento de subir as escadas, que era o que eu temia. Eles me deixaram ir ao futuro para ver que eu não cairia e tudo ficaria bem. Então, uma vez que subi as escadas, graças a Deus, e comecei a desfilar na passarela, eles me fizeram mudar de forma para a plateia e sentir o que a plateia estava sentindo em relação a mim, desfilando na passarela. E eu podia sentir o amor deles sabe, eu era fofa, ou eu estava, sabe, aterrorizada, e eles sabiam disso. Sabe, havia muita compaixão e doçura. E então eles me fizeram me tornar a energia de todo o ambiente e sentir o apoio espiritual do local. Então não havia nada sobre o espaço do ambiente que fosse algo além de apoio.
Eu era a única desconexão. E mesmo com 5 anos de idade, se eu pensei: "Ah, tudo bem, eu vou ficar bem, então não preciso mais me preocupar". Imediatamente com essa realização, eu estava de volta na cama e com menos pessoas no quarto, mas ainda a adorável senhora que se aproximou de mim. E então ela meio que verificou e perguntou: "Sabe, estamos bem?" É como sim, bom. E então ela desapareceu nas paredes e eu voltei a dormir. E o dia seguinte foi exatamente como eu tive a experiência na noite anterior. Uau! Como isso mudou sua compreensão mesmo naquela idade tão jovem? Eu notei o acesso 24/7. Notei que as preces são respondidas. Percebi que o medo é um momento em que vamos descobrir algo sobre nós mesmos, se tivermos a disposição para enfrentá-lo. Ah, uau, ok. As pessoas sentem medo energeticamente e tendem a se afastar disso. E sabe, tem muita gente falando sobre se inclinar para as coisas. Bem, é uma força de energia, mas é como um campo de força. É como um espaço da alma, um campo de energia. Então, se você se permitir alinhar com esse medo, está entrando em um elemento diferente de si mesmo. Você está explorando uma parte de si mesmo esquecida, sendo redescoberta ou talvez nunca antes acessada. Então, eu acho que se sempre pudermos olhar para o medo como simplesmente um momento no tempo que não exploramos e que é mais forte do que nós, porque nos tornaremos mais fortes ao nos tornarmos ele, e é um convite para expandir e crescer, sim. Que é o que estamos fazendo aqui. Esse é o ponto e propósito de vir para este sistema de realidade. Sim, sim. Então, quando você entrou na adolescência, quando começou a realmente sentir o espírito ou obter informações que percebeu que outras pessoas não estavam recebendo? Eu tinha isso bem forte quando eu era pequena, como eu sabia que se eu orasse pelas pessoas, elas melhorariam. Agora, isso não era uma afirmação de ego, era apenas uma consciência de que havia algum campo de energia legal, que quando eu tinha, sabe, um momento de dar as mãos com isso, havia uma energia dinâmica que você poderia utilizar para trazer para esta dimensão e melhorar as coisas. Então, claro, você sabe, quando estamos na adolescência, nos distraímos com, sabe, outros seres de 2 pernas no planeta e essa exploração de ser físico, então acho que perdi um pouco disso nesse período de tempo. Mas então, meu primeiro namorado, a mãe dele era incrivelmente espiritual. Ela era uma Rosa Cruz, o que é uma exploração fabulosa da habilidade psíquica. Ela adorava cartas de tarô e tudo mais. Então ela era um aspecto de uma mãe que eu sempre estive procurando, e então ela me encorajou a realmente me envolver em tudo isso e foi uma ótima guia. Ela foi uma ótima guia. Houve uma manhã em que eu estava no banheiro me arrumando para o trabalho e estava secando meu cabelo, e no banheiro deles, eles tinham um monte de espelhos. Eu estava morando na casa deles na época, e essa energia negra apenas passou por todos os espelhos e eu saí, sabe? E ainda estava me desenvolvendo naquele ponto e eu saí e fui, meu Deus, isso foi tão legal, você não vai trabalhar hoje. E eu disse que era apenas essa coisa que passou pelas janelas. Não sou grande defensora da energia escura como negativa. Eu apenas acho que poderia muito bem ter sido apenas um cara tentando chamar minha atenção, sabendo que Sally sabia melhor do que eu. Então, eu não ouvi porque eu tinha um trabalho e estava tentando ser responsável. Certamente sofri um grave acidente de carro naquele dia. E Sally ligou para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no minuto em que o acidente aconteceu e perguntou: onde ela está? Ela está bem? E então eles não receberam a ligação por cerca de meia hora de que eu tinha sofrido um acidente. Então temos bons professores na jornada. Ao longo do caminho. Gostaria de desviar para uma conversa, porque sei que você estará preparado para isso. Sei que isso será bom para você ou interessante para você. O que eu gostaria de analisar é como lidamos com a morte em nossa sociedade. E, na minha opinião, fazemos isso tão mal. Fazemos isso tão mal e isso causa muito mais tristeza e dor do que deveria. E eu sei que as culturas indígenas são muito mais abertas e compreensivas sobre isso. E nós não só tememos isso, é de partir o coração quando acontece. Não sabemos para onde as pessoas vão,
mas também não nos preparamos para a transição. E isso é algo que eu sinto que poderíamos reformular completamente todo o tópico, particularmente nas civilizações ocidentais, e ter uma sociedade muito mais saudável como resultado. Qual é a sua opinião sobre isso? Muitas. É bom, Achei que você teria muitas. e eu adoro que você pergunte isso a partir de sua própria experiência. Então, eu tenho algumas camadas diferentes de resposta. Uma é que as pessoas se sentem confortáveis com a morte de alguém que elas compreendem a morte por um tempo limitado. Então, geralmente no primeiro ano após a morte de alguém, você recebe muito apoio. As pessoas querem fazer comida, as pessoas querem te convidar para sair e mais. Completa-se um ano, as pessoas já não sabem o que dizer, principalmente se a morte foi complicada. Então, você compreende isso pela sua vivência de luto? Sim, eu entendo. E você se torna uma pessoa que as pessoas quase precisam gerenciar às vezes, ou a percepção delas é que precisam gerenciar você. Excelente ajuste. Sim, é mais sobre a falta de habilidade do indivíduo em estar presente para uma pessoa que está passando por algo que eles não querem experimentar. Então, ao invés de curtir o momento, eis o medo. Em vez de aproveitar o momento como uma oportunidade para aprender e ouvir, eles tentarão consertá-lo ou afastá-lo e serem incomodados por isso, o que aumenta ainda mais a tristeza de uma pessoa. Então, em No meu livro, os editores pediram que eu escrevesse um capítulo sobre luto. E eu disse: eu não quero te dar um monte de fatos que você pode encontrar em outras publicações e falar sobre minhas experiências de mediunidade. Vou dedicar este capítulo a 3 mães cujos filhos faleceram. E vou deixá-las falar sobre o que é apropriado, no que não é, e nos ensinar. E foi exatamente o que elas fizeram. Elas foram ótimas, como se às vezes eu não quisesse falar. Eu só quero companhia. Não arrume. Por favor, não diga que ocorreu por um motivo. Essa é a pessoa tentando fazer as pazes com algo que ela não entende e tentando colocar um band-aid nisso. Nunca haverá uma razão para a morte da Grace, nunca, nunca, sabe? Embora haja coisas que você entenderá sobre isso, mas não está certo, simplesmente não é justo, sabe? No nível humano. Então, essa parte disso há uma bela educação agora nas boas notícias, porque eu sou uma otimista. Há uma enorme revelação, porque eu fazia parte de uma conferência sobre a vida após a morte por 8 anos, onde estávamos falando sobre morte e morrer, e consciência da morte, e assim por diante. Há agora uma enorme cultura de doulas da morte e visões do leito de morte. E William Peters tem um lindo livro sobre visões do leito de morte. Havia um médico que fez uma palestra TEDx, cujo nome me escapa neste momento, que também estava conversando com as pessoas antes de sua passagem sobre o que estavam vivenciando em uma espécie de visão do leito de morte. Então, há muitas pessoas que escolheram assumir esse tipo de dilema e transformá-lo em algo muito mais real. E onde fomos desprivilegiados, e eu sei que estou indo em diferentes direções, mas em meados de 1800 a morte se tornou impessoal, costumava acontecer em nossa casa, isso era na classe média, havia uma coisa, a sala de estar era usada para festas e eventos como casamentos e funerais. Na farmácia da rua era possível comprar itens comuns como pasta de dente, sabão e até um caixão, um típico jogo de compras. Você poderia, e então isso acontecia na sala de estar. Então, o que aconteceria é, e isso foi até a Guerra Civil, porque as pessoas morriam na comunidade, então eles as traziam de volta para casa e por alguns dias nós fazíamos exatamente como os indígenas faziam. Ficávamos com nossos amados na hora da morte, fazíamos festas, bebíamos e compartilhávamos histórias. Então era uma experiência de luto compartilhada que era apenas natural para a nossa cultura. A guerra civil causou mortes distantes das comunidades. E também nós não tínhamos a tecnologia para poder preservar os corpos. Então tivemos que descobrir o formol, tivemos que descobrir todo tipo de coisa. E podemos agradecer a Abraham Lincoln, porque ele fez uma turnê de trem por 16 estados que percorreu os Estados Unidos, porque as pessoas precisavam vê-lo. Mas lembre-se, ele foi baleado. Então esse foi o começo do negócio funerário. Isso foi no início dos maquiadores que cuidavam das pessoas. Foi quando começou a preservação de corpos. Foi quando surgiram os carros funerários. Então, Abraham Lincoln não apenas morreu,
e teve um velório muito, muito famoso e longo de seu corpo, que durou mais de um mês, o que exigiu muita atenção médica e reparos, mas ele também meio que deu origem à indústria funerária. Então, ao mesmo tempo, né, os hospitais surgiram no início da era industrial. E assim, a morte se tornou invisível. Chamam isso de morte invisível. Então, de repente, não ocorreu em casa. Não estávamos cerimonializando isso, que é o que nosso cérebro entende. E estávamos permitindo que acontecesse em um fórum que era estranho. Logo, a morte ficou invisível e passamos a temê-la. Sim, E nos tornamos tão distantes de todo o processo. absolutamente. O que eu não acho, da minha perspectiva, não ajudou, não ajuda com todo o assunto. A outra coisa que eu gostaria, da minha perspectiva, e talvez eu esteja sozinha nisso, mas o que eu preferiria ver por aí é uma compreensão de que quando alguém faz a transição, independentemente da sua idade, onde eles estão na vida, que eles terminaram, eles vieram, eles fizeram o que iam fazer e terminaram, e os pontos de saída são alinhados antes da encarnação. Temos algumas opções e às vezes eles as tomam, e tendo esse conhecimento de que todos estamos aqui em uma jornada particular, temos coisas nas quais queremos nos concentrar, aprender, processar, experimentar. E quando terminamos, terminamos. E posso apenas dizer que declaração extraordinária de uma mãe cuja filha ali está em espírito. Obrigada, realmente não quero dizer isso. Obrigada. Eu realmente não quero dizer isso, porque espero que as pessoas que estão assistindo a isso entendam a profundidade da autoexploração, aceitação, compreensão espiritual e integração que tiveram que acontecer para que você pudesse chegar a uma declaração que você pode dizer de forma muito neutra como uma verdade que faz sentido para você. Sim, sim, obrigada. Por isso, E veja, o seu nascimento é um desejo de ter esse tipo de conversas. Então, sim. Claro que o nome dela é Grace, certo? Claro que ela estaria por trás disso como parte de, você sabe, um crescimento mútuo da alma. Então, que plano interessante vocês dois teriam meio que concordado. E eu amo o fato de que essa é uma maneira que faz sentido para você. sim, e aqui está algo que eu quero compartilhar. E Austin, você não ficará surpreso com isso, mas para aqueles que estão assistindo, eu falo muito sobre seguir aquela faísca ou aquele interesse, ou seja lá o que for, sabe? Que é a sua alma te empurrando na direção de onde ir a seguir. Eu estava tendo esse constante falatório na minha mente para começar este canal, sabe? Eu tenho outro canal no YouTube. É muito bem sucedido, é divertido, tópico completamente diferente, mas eu continuava sendo empurrada e empurrada e empurrada e empurrada. E finalmente um dia eu simplesmente disse: tudo bem, eu vou fazer isso. E a energia passou de ser teimosamente, sabe, sendo empurrada para ir, e aí está. Então, foi apenas um exemplo de eu ouvindo, 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 e uma vez que eu disse tudo bem, toda a energia mudou. Então, isso é um exemplo, eu acho, de seguir esses empurrões que recebemos. Sim, e graças a Deus você ouviu também. Sim, eu acho que o universo é muito paciente conosco. Eu acho que eles têm que ser, Eles têm que ser, porque sim, é bastante denso neste sistema de realidade. e às vezes é um pouco mais como um bastão de gado do que uma pequena faísca, sabe? Que vem como um brilho. Então, mas nesses momentos eu acho que são tão lindamente dispostos à nossa frente. Se não forem observados, o universo, se necessário para uma alma, irá te guiar forçadamente para o seu desenvolvimento. E é quando algo, sabe, algo realmente massivo acontece com as pessoas. Então, o trabalho que eles estavam realmente infelizes, de repente acaba e eles não têm ideia do que fazer, mesmo que estivessem pensando em conseguir outro emprego. Então, é sempre interessante rastrear as coisas para descobrir o que era, mas estou realmente feliz que você ouviu, sim. Sim, o que você está vendo, porque estamos nessa real, acho que estamos nessa grande mudança no planeta, sabe? Estamos mudando a humanidade em si, nossa consciência de quem somos e o mundo ao nosso redor e o universo ao nosso redor, tudo está mudando agora. E há muita conversa sobre estarmos indo de 3D para 5D para 4D. Não discutimos isso nós dois. Eu não sei como
você se sente sobre isso? O que você está vendo em sua prática, em sua comunicação com o espírito e também como as habilidades ou percepções de outras pessoas estão se abrindo bem? Se estamos para 5D, ainda não tenho meus óculos e preciso ligar. Sim, acredito que há mudanças dimensionais. Agora, acho que esse termo merece um momento de atenção. Não é tanto uma mudança quanto uma abertura na consciência, de outro nível de consciência, outra largura de banda de nosso próprio espaço da alma, tendo acesso a um vórtice, uma dimensão, algo que tem o próximo nível de evolução para nós. Mudando de onde estávamos para a era de Aquário, que estava nos pedindo para fazer uma mudança fundamental. Se as pessoas não estão cientes do fato de que as coisas mudaram nos últimos 5 anos, acho que elas não vão olhar para a necessidade de serem mudadas, mas tudo aponta para a necessidade de trazer o que é inconsciente para a consciência. Há uma quantidade tremenda de expressão de então temos que falar sobre isso em 2 níveis diferentes. Nossa alma é dualista. Temos um ser humano e um ser espiritual vivendo na mesma casa. E isso é grande, é um argumento inteiro para começar. Sabe, seu ser humano é o seu ego. É a maneira como você se identifica como um indivíduo e a maneira como você pode ver sua vida acontecendo com você. Então, sua alma é infinita, não tem nenhum tipo de fim à vista e está ciente de que tudo acontece para mim e como uma oportunidade de expansão. Então, essas duas conversas já estão para se contradizerem. E você pode ouvir isso nas pessoas quando dizem uma parte de mim quer e outra também. Sim, é porque eles estão marginalizados e não no mesmo momento porque estão crescendo. Então todos nós estamos crescendo agora. E nós temos estado inconscientes como uma nação em particular, ao nosso nível de descontentamento dentro do nosso próprio país, onde não estamos em paz, onde não somos os Estados Unidos da América. Estou me perguntando se por um tempo talvez precisemos mudar o nome do país porque não estamos unidos. Agora, não se trata de conformar todos à mesma ideia, mas de entender que a ideia toda do nosso país é a diversidade. E, portanto, se estamos muito firmemente em uma faixa, devemos nos familiarizar muito com as outras faixas, porque é para isso que este país foi originado para permitir. Isso vai gerar uma quantidade justa de resistência, porque o ego precisa estar certo, e isso é solidamente nosso ser humano. O que o mundo espiritual está dizendo sobre isso é provavelmente que já era a hora, mas mais do que isso, é um convite para as pessoas realmente se perguntarem as mesmas questões que o seu canal está apresentando e dizendo: oi, pense nisso. Sabe, é apenas considerando que não se trata de estar em alinhamento com todos os outros, mas de ter uma verdade muito sólida dentro de você do que você acredita. E quando eu sempre me perguntei isso sobre quando falam sobre a segunda vinda de Deus ou a segunda vinda de Jesus, eu sempre acreditei que a segunda vinda é quando a ideia desse espírito é tão forte dentro de você que está em você, em vez de externalizada. Então, se Deus é apresentado em igrejas e na Bíblia e assim por diante, nós o testemunhamos externamente porque nosso ser humano está vendo coisas que o representam e lemos coisas sobre isso, e é assim que entendemos Deus. Acredito que a segunda vinda é quando nos tornamos Deus em ação. E isso não é impulsionado pelo ser humano em nós. Isso se expande para a parte infinita de nós, a parte espiritual de nós. Isso nos proporciona paciência e compreensão. Quero dizer, Jesus foi um mestre professor, liderava com seu coração, tinha uma empatia incrível por qualquer pessoa, não importa o nível de julgamento, discordância, qualquer coisa, e apenas caminhava por este mundo tentando unir as coisas. Se todos nós pudéssemos vir desse lugar de paz, amor e comunidade uns com os outros, este seria um lugar muito diferente. Então, para mim, é uma oportunidade magnífica agora para realmente tirar um tempo para estabelecer uma relação definida e íntima com como quer que você veja essa inteligência infinita, seja Deus ou Buda, ou como quer que seja, é pessoal para o indivíduo. Mas acima disso há uma única consciência que une todos. E é para isso que acredito que estamos trabalhando. Sim, espero que você esteja certo.
E a coisa que você acabou de dizer, a coisa que realmente me questiono frequentemente é por que há tanta contenda. Quero dizer, é como se todos estivessem brigando por tudo, e eu estava conversando com outra mulher que falou sobre o conceito de uma comunidade forte com laços frouxos, e o que isso significava é que estamos todos aqui um para o outro, estamos unidos. No entanto, como você escolhe se expressar, essa é a sua decisão. Então, esses são os laços frouxos. Em outras palavras, todos nós apoiamos, estamos todos juntos, apoiamos como você quer ser, você seja você, temos laços frouxos, mas estamos sempre lá um para o outro e quase parece que perdemos isso, particularmente nos Estados Unidos da América agora, ou talvez só sentimos mais porque estamos aqui. Vivemos, talvez. É o mesmo em outros países, e estou me perguntando se é quase o ápice. Austin, onde está se tornando tão argumentativo o mundo ao nosso redor, que vai simplesmente quebrar, e então todos vão chegar a essa compaixão de que temos que chegar a um lugar de amor, temos que chegar a um lugar de decidir que você é eu e todos nós temos que trabalhar juntos para fazer isso dar certo para qualquer um. Eu acho que A contenda que você mencionou é uma externalização do descontentamento interno. eu acho que sim. Eu acho que você está certo. Eu Acredito que a questão e o convite, porque o convite espiritual é tão forte agora, é quando, e eu posso falar sobre isso porque tenho evidências corroboráveis de momentos na minha vida em que eu não estava alinhada e momentos que trabalhei muito para estar. E a diferença em quem eu sou, não apenas para mim mesma e em relação a mim mesma, mas como eu me relaciono com os outros. Ao tirar um tempo para nutrir uma relação com Deus, também criei um espaço de amor incondicional por mim mesma. E minha voz interior costumava ser horrenda comigo. E era parcialmente vozes que eu ouvia de outras pessoas, mas realmente era apenas essa parte de mim que precisava de cura, que acreditava no julgamento de outras pessoas sobre mim, cujo mundo externo era mais importante do que minha própria opinião. Sim. E então eu pude reconciliar isso e encontrar tranquilidade dentro da minha alma. E por favor, saiba que estou dizendo tudo isso, não dizendo que cheguei em algum nível de nirvana, porque estou além do humano. Mas uma vez que encontrei uma relação comigo mesma e pude alcançar um nível de contentamento e entender o que me saciava, então eu posso dar espaço para pessoas que ainda não descobriram isso, porque eu sei onde elas estão. É compaixão, não por estar a praticando. É compaixão porque eu entendo onde eles estão e pelo que estão passando. E eu não estou tentando consertar isso, né? O que seria meu ego e também a parte de mim que não gostaria de experimentar isso, sabe? Porque eu não quero passar por isso novamente. Então tentarei consertar isso para não ter que lidar com isso. É o social, parte de mim dizendo: Deus, Austin, é você. Era você alguns momentos atrás. Você pode reservar um espaço para essencialmente se ver refletido em outra pessoa e pode deixá-los exibir esse comportamento. E ao fazer isso, estou me amando mais profundamente e também estou reservando um espaço para que essa pessoa sinta esse tipo de amor, quer eles saibam disso ou eles estão apenas tendo um momento realmente difícil. E isso é o que a prática espiritual é. Não é ir a um lugar em um determinado dia e dizer que sabe que essa parte é fantástica e isso é um ritual. E precisamos disso, nosso cérebro precisa disso. Mas é a integração de cada momento de estar constantemente em diálogo conosco mesmos sobre o que este momento está me pedindo e como posso me apresentar da melhor maneira neste momento. E essa relação espiritual, para mim, é esse tipo de segunda vinda. É como ter aquela voz, sabe? Você estava falando sobre as vozes vindo até você e pedindo para você fazer e tudo mais. Aquela voz pequena e calma, quando integrada, é tão alta quanto a sua própria voz. E esse equilíbrio é uma maneira perfeita de seguir em frente, mas leva tempo, sim. E requer uma consciência de que isso está faltando. Eu estava tendo esse tipo de conversa comigo mesma outro dia, me sentindo frustrada que havia certos poderes que pareciam ter mentido,
Eles estão apenas mentindo, 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 e eu estava tão cansada das mentiras, e uma vez que eu disse isso, o que percebi de volta foi que estamos mentindo de volta para eles ou para o mundo. E o que quero dizer com isso é que nós, como população, nos levantamos e fazemos coisas que não queremos fazer para poder pagar coisas que realmente não precisamos, a fim de apresentar uma persona que não somos realmente. Então, quando percebi que eles não podem mentir sem que nós mintamos de volta, ficou tão evidente para mim que literalmente nos perdemos ao longo do caminho. E como você disse, encontrar aquele pequeno grão de verdade dentro de si mesmo, aquele ponto que parece real, que parece, eu quero estar lá por muito tempo e quero torná-lo maior, e isso parece tão confortável. De repente, ao entrar em uma sala, realmente me conecto com todos. Então, nos tornamos quem podemos ser para poder ser essa unidade. Novamente. Sim, sim. Eu acho que é uma explicação tão linda, sabe, de como o macrocosmo é um reflexo do microcosmo. E se você puder se permitir, mesmo com a pessoa ou pessoas que são as mais desrespeitosas com você ou as mais prejudiciais, pergunte-se o que nelas é eu, onde eu sou assim no mundo. Porque eu não seria provocada por alguém se eles não estivessem refletindo algo ruim que eu não encontrei aceitação dentro de mim mesma. Se eu conseguir encontrar esse fio, então, como os estoicos costumam pronunciar, você pode ter uma resposta neutra para as coisas e apenas dizer: "Uau, essa pessoa realmente não julga". Mas você pode encontrar um testemunho da maneira como as pessoas estão no mundo, né? O que é muito diferente disso. Você sabe que é uma reação a isso, né? O que significa que nossas emoções estão aqui. Isso indica que nosso ser humano está reagindo a isso. Então, para mim, ter essa sensação de dualidade, você sempre pode descobrir, tipo, se está tendo uma resposta emocional a algo, se não consegue se desapegar de algo, se seu cérebro está sendo acionado e você está revivendo um evento, seu ser humano está de alguma forma traumatizado por algo. E realmente é muito nutritivo sentar-se consigo mesmo e perguntar: o que está acontecendo? Você tem tido um diálogo com o espelho do seu carro, com essa pessoa que não está no carro e nem perto do espelho nos últimos 3 dias? Vamos refletir um instante e entender o que está te deixando, sabe, tão aflito. E nessas horas, sabe, leva um segundo, mas eu consigo acompanhar. E é aqui que trabalhar como xamã tem sido realmente útil, porque as habilidades xamânicas são, e é essencialmente medicina energética, realmente, se você pensar sobre isso. Ferramentas de medicina energética, ou um praticante de medicina energética, diferente de um terapeuta, não vai te pedir para contar a história. Eles vão fazer você sentir a energia do evento sem a história. Então você pode mudá-la. E muito do treinamento de trauma é realmente sobre encontrar a energia, como o Emotional Freedom Technique Stepping é realmente sobre onde está a energia. Eu quero estar com a energia e quero tocar no meu cérebro que estou bem sentindo essa energia neste momento, não naquele momento. Então, se pudermos apenas ter um diálogo com a energia ou ter diferentes ferramentas e técnicas para nos nutrir nesses momentos, você pode sair desses momentos aprendendo, expandindo e crescendo. Para mim, é isso que importa. Mas precisamos conseguir observar nosso comportamento para dizer: uau, estou muito irritada, agora eu preciso olhar para isso. Então, acho que a mudança pode ocorrer. Mas isso realmente exige que todos não estejam pensando egoisticamente apenas em si mesmos, mas percebendo que estão contribuindo para a energia e o macrocosmo quando estão fora de controle. Então, se você não está lidando com sua raiva, está saindo para o mundo sendo um pouco irritado. Então, você não vai ter o mesmo tipo de consideração e amor por outro ser humano, mesmo que você esteja tendo um dia ruim, o que é aceitável, mas não é aceitável descontar isso em outra pessoa porque você não está no controle. Então, sim, acho que estamos percebendo que as pessoas estão irritadas com muitas coisas, mas estamos dando a elas alvos para se irritarem, em vez de dizer, vamos passar algum tempo em você. O que você é fazendo, como está a sua vida, você sabe o que te apaixona, você está fazendo coisas que ama, você é apoiado todos os dias, você tem o que precisa, como essas coisas básicas. Se o nosso país pudesse focar em nutrir esses aspectos das pessoas,
teríamos unidade, teríamos um Estados Unidos unido e também teríamos um sistema autoritário maior que estaria honestamente nos apoiando. Como muitos países europeus fazem. Como fazemos para mudar essa energia, porém? É aí que estamos agora, está se acumulando até este ponto. E então, como chegamos a esse lugar que, a menos que nos curemos e venhamos de um lugar que seja realmente real dentro de nós, estamos recebendo tudo, sabe? Estou usando todas as palavras da moda que quero, sim, como fazemos essa mudança, vem do reconhecimento de que existem duas realidades. A realidade que você testemunha fora de você, e então há a sua realidade. Uma que você tem absoluto controle, a outra que você nunca vai ter controle. Então, se a sua opinião sobre si mesmo é baseada no que as pessoas pensam de você, se você está tentando chamar a atenção das pessoas fora de si mesmo, isso vai gerar instabilidade, porque ninguém fora de você, ninguém no planeta, menos algumas pessoas que provavelmente já fizeram a transição e algumas pessoas que estão aqui que criaram algum tipo de estabilidade dentro de si mesmas. Você nunca vai realmente conseguir de outro ser humano o que você realmente precisa. Então, ao focar no relacionamento consigo mesmo, e isso não é como, sabe, eu me amo, sou tão fabuloso, não é esse tipo de coisa, é ter amor incondicional por todo o seu ser, não importa o que seja, não importa o que lhe tenham dito ou quais tenham sido suas experiências, você é definido pelas histórias que conta. E se você é o mestre contador de histórias, qual é a história que você está contando quando fala com as pessoas? Nem todo mundo precisa ouvir a dor e o sofrimento, porque há muito disso agora. Então, eu acho que encontrar maneiras de simplesmente aprender a se amar e se voltar para dentro, e mais importante, encontrar a quietude. Então, você tem essa objetividade e essa distância para dizer: nossa, está realmente barulhento lá fora. Eu tenho que ir. Eu quero encontrar um lugar onde eu possa estar realmente quieto, seja na natureza, na meditação, ou estando com uma criança ou um animal de estimação, ou nutrindo amor, retribuindo, seja lá o que for, esse sentimento quando você está. Porque, honestamente, existem apenas duas energias. Estamos nos desconectando ou estamos nos conectando, todos nós precisamos de conexão, é isso, todos nós precisamos de conexão, e ainda assim, a raiva é o fato de nos sentirmos desconectados. Então, você sabe onde você se conecta, você sabe o que você precisa. Quanto mais você puder ser claro sobre isso, cuide de si mesmo, nutra-se, melhor você pode segurar espaço para outras pessoas e também não ser tão afetado se alguém vier até você com algo. Você pode, em vez de ir, oh meu Deus, eles não gostam de mim, eu senti Sally Field velha, Sally Field do Academy Awards anos atrás, certo? De mim, você realmente gosta muito de mim, realmente gosta de mim, em vez disso, e aparentemente há um ótimo podcast com Julia Louis-Dreyfus, onde ela conversa com Sally Field sobre aquele exato momento e o quanto ela evoluiu desde então. Mas de qualquer forma, sabe, é sobre se você está em um relacionamento correto consigo mesmo, você pode permitir que outra pessoa tenha um dia ruim e não levar para o lado pessoal, porque ela está apenas tendo um dia ruim. E então, se você quiser, pode pegar o que ela disse e dizer, ok, vamos analisar isso. Ok, eles disseram que eu estava sendo inconsiderado. Isso é verdade? Onde eu poderia ter sido mais considerado? Nossa, eles estão realmente certos sobre isso. Essa outra parte, Deus, sabe, o cachorro deles está doente agora. Eles estão muito ocupados. Eu meio que dou a eles um passe livre nisso. Mas obrigada, obrigada. Obrigada por ensinar-me. Posso ser melhor. Sou muito grata. Agradeço pela parte que me conecta a essa pessoa, ao invés de desconectar. Grata por mencionar isso. Agradeço muito, sempre busco me tornar uma pessoa melhor. Sou muito grata por você ter dedicado tempo para me ajudar a melhorar. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, se você sempre puder focar na conexão com as pessoas com quem está, seus relacionamentos melhoram e as pessoas realmente gostam de você, porque você não está andando por aí, sabe, falando o tempo todo, sim, sim, vamos mudar para a mudança de energia ou o que estamos vendo no planeta. E o que estou percebendo é que eu e meus amigos estamos nos tornando mais sensíveis às energias que talvez não tenhamos percebido no passado. Por exemplo, eu tinha uma namorada que estava fora outro dia e ela viu elementais nas árvores. Ah, divertido, eu sei. E eu disse: Você está brincando comigo? Você não me ligou imediatamente para me contar isso? Eu posso sentir isso por mim mesma,
Sinto que minha telepatia está mais aguçada agora. O que está acontecendo conosco como humanos que estamos começando a perceber mais do que percebíamos no passado, bem, Não tenho tanta certeza de que não tenhamos sido capazes de perceber isso no passado. Talvez não estivéssemos abertos à conversa antes. sim, Uma vez que você inicia esse diálogo com o universo, acredite em mim, eles querem que você esteja em conversa. E eles são muito, na minha mediunidade, foi realmente engraçado. Eles eram muito do tipo, venha aqui com as coisas. Então eles deixariam cair algo realmente magnífico e eu ficaria tipo, meu Deus, eu quero mais, eu quero mais. E nada aconteceria. E eu ficaria tipo, meu Deus, já se passaram 3 meses e algo. E então, de repente, tudo inundaria, porque era como se estivessem deixando cair. É como deixar cair MMs. Então, você meio que segue o rastro, sabe, né? Então, cultivar essa relação constante abre todas essas coisas. A morte de alguém abrirá todas essas coisas. Estar na adolescência, quando sua glândula pituitária e pineal estão trabalhando juntas, assim como a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, são momentos em que essas duas glândulas estão trabalhando juntas. Então, as pessoas podem ter oportunidades no início da vida. Podem ter aberturas na adolescência. Elas podem sofrer um acidente e bater a cabeça de uma certa maneira. Existem diferentes momentos, acredito, na trajetória de uma alma onde se for destinado a uma abertura nesse grau. Mas eu acho que uma vez que você começa a testemunhar o mundo espiritual falando com você, então é sobre estar animada com isso e descobrir como nutrir isso. Se você estiver interessada, então, se sua namorada está vendo espíritos da natureza, isso é incrível, porque é um reino diferente de magia e falaria do amor dela por flores e natureza e todas essas coisas. E isso destacaria a sua criatividade. Realmente seria interessante ter um diálogo com ela, pois ela está observando essas coisas, claramente enxergando a natureza de forma distinta. Logo, a natureza reflete de volta para ela de forma distinta. sim, eu notei isso para mim e talvez seja para você também. É quando estou super relaxada que as coisas acontecem. Estou andando pela casa de chinelos com uma xícara de café, não estou pensando em nada. É quando parece acontecer. Será que essa parte do seu cérebro está mais aberta? Não tem esses centros de estresse ativados? Então, nosso cérebro está predisposto a coletar informações, compreendê-las, compartimentá-las e liberá-las para que possa estar aberto à próxima informação. Para mim, o cérebro é completamente diferente da mente. Sim, cérebro. O cérebro é a nossa biblioteca, sabe? Tem todo um processo de como coletamos informações para nossa própria sobrevivência e edificação. A mente, para mim, já vem pré-carregada com todo o blá 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 que precisamos descobrir como seres humanos e desempacotar, descobrir, liberar, amar, perdoar e tudo mais, o que leva um bom tempo. Não é como se aos 13 anos você estivesse dizendo: Ah, transformei minha vida, descobri tudo. Então, uma vez que você entra nesse diálogo consigo mesmo e começa a nutrir e perceber que você é o contador de histórias e pode reenquadrar as coisas. Então, você não é a vítima, que é a consciência humana. Você está realmente ajudando a crescer. Então, esse espaço mental se torna um campo aberto. E naquilo campo aberto, o diálogo tranquilo é audível. Mas até eu encontrar novamente, virá como raios, mesmo quando você tem uma mente, sabe, um campo cheio de lixo, eu não sei, sabe, restos, quem sabe, mas são os raios que entram, que chamam sua atenção naquele espaço. Mas quanto mais aberto esse espaço mental para mim, é quando nós, como humanos, encontramos o mundo espiritual, meio que como Michelangelo ou Adão e Deus, sobre tocar o dedo, aquela parte. É aquele momento no espaço da mente. E então começamos a co-criar nossa vida como você fez com este canal. Você teve aquele momento em que de repente disse: Deus, eu estava recebendo todas essas inspirações e eu não sabia, e de repente eu tive que, bem, você era aquele espaço que foi criado, havia espaço suficiente criado onde você poderia estar em diálogo com guias e anjos e quem quer que esteja te guiando para a graça, graça que está te guiando e meio que te empurrando para esta próxima evolução. E Porque isso certamente é frutífero para você e suas curiosidades, mas é igualmente frutífero para outros, talvez terem acesso a conversas que normalmente não teriam. Talvez ter
ter uma opinião completamente oposta, né? O que é incrível, porque então eles estão muito claros sobre o que precisam perseguir e o que entendem e sabem, mas acho que onde poderíamos ser melhores é não precisar julgar os outros pelo que acreditam, mas apenas ver que existem diferentes opiniões e que algumas pessoas estão realmente solidamente felizes com essas ideias e que não é nosso papel tentar descreditar e desrespeitar o que eles dependem, se funciona para eles, e apenas ficar na nossa faixa e Descobri que o espírito adora dar pistas. Eles estão sempre nos dando pistas o tempo todo. Oh, sim, sim, você escreveu um livro, Conversas da Alma. Nos conte um pouco sobre isso. escrevi, acredito que quase 5 anos atrás, o que parece. Tão louco. Estou trabalhando no meu segundo livro agora, mas ele se chama Conversas da Alma, uma médium revela. Eu estava tipo, realmente queremos dizer isso? Uma médium revela como cultivar sua intuição, curar seu coração e se conectar com o divino. O início do livro fala sobre a alma, meio que o que estou falando sobre a dualidade da alma, os princípios do universo. E por que acredito que estamos aqui, baseado nas sessões que tive e nas regressões de vidas passadas, e em todo o tipo de trabalho que fiz nas últimas 2 décadas. E então, a sessão central é sobre guias e anjos e magos que, de certa forma, ocupam um espaço para nós, que são invisíveis para nós. E então, a terceira parte do livro é sobre como aplicar tudo isso à vida e ser um ser espiritual em uma forma física e nutrir. Assim mesmo. E nós desejávamos estar aqui, pode imaginar? Sim, refletimos. Pensamos que isso seria divertido, mas É divertido, mas a diversão também precisa encontrar isso, você sabe, precisa abraçar a adversidade e a luta, porque é aí que realmente aprendemos do que somos feitos. Não quando tudo está ótimo e estamos sentados no quintal dizendo: "Ei, eu gostaria de mais um tempo na montanha". É quando essas encruzilhadas aparecem que realmente temos que cavar mais fundo. Acho que testemunhamos os aspectos mais extraordinários dos humanos e nenhuma história de qualquer ser humano não é interessante. Isso é fascinante. Isso é tão verdadeiro. interessante. Cada um tem seu próprio dom a contribuir. O que é fascinante, quantos bilhões de nós existem no planeta e todos nós temos, todos estamos contribuindo para a maravilhosa sopa que é. Sim. E você está tão certa sobre os sinais e símbolos. Eu estava em uma consulta médica ontem e estava conversando com a encantadora esposa do médico que eu estava visitando. E ela estava falando sobre escrever um livro. E eu apenas disse: "Ah, absolutamente. Tenho um ótimo pressentimento sobre isso". E eu aleatoriamente disse a ela sobre algo que vi a caminho do escritório, que era uma escalade rosa. Eu nunca vi uma escalade rosa. Escalades são belos carros, embora pareçam diferentes em rosa Pepto-Bismol. E eu disse isso. Ela falou: "Deus, eu uso essa frase constantemente". E eu falei: "Tá, e se a escalade que vi ao entrar no seu estacionamento fosse um sinal de que está no caminho certo?". Então ela diz: "Ok, eu posso aceitar isso". Então eu saí do escritório. A tarde inteira estava cor-de-rosa Pepto-Bismol, incluindo 3 caminhões Mac. O quê? Oh, uau, de volta para Palm Springs, todos tinham, espere por isso, na lateral do caminhão, um. Então eu mandei uma mensagem para ela hoje e disse: "Ó, meu, Deus, tipo". Então, quando estou enviando a mensagem para ela, levanto os braços e uma moça deixa uma loja vestindo uma blusa cor de Pepto-Bismol. Sim. Então a diversão é convidar o universo para simplesmente dialogar com você. Não é necessário ser médium. Não é necessário ser intuitivo. Basta fazer a pergunta correta. Fale comigo. Me diga, apareça hoje. Focarei em um ente querido no plano espiritual. Me dê isso, vou ficar com os olhos abertos. Mas o convite, o motivo pelo qual é um grande presente que você dá a si mesmo, é que então você está em sua vida como uma criança na manhã de Natal ou em outro feriado, dizendo: "Oh, qual é o presente de hoje? Onde está? Oh, meu Deus, lá está ele, e oh, eu vejo lá", e isso te traz de volta aquela maravilha infantil, onde você está realmente no momento da sua vida, o que é espetacular, sim, lindamente dito. Então, como podemos descobrir mais sobre meu site, austinwells.com? Austin, Austinwells. Você pode me encontrar lá. Estou felizmente ocupada. Tenho uma meditação gratuita que conduzo todas as quartas-feiras às 18 horas.
Você pode encontrar esse link no meu site. Ofereço aulas, retiros, tenho uma viagem para o Egito que vou liderar no próximo ano. Eu tenho uma associação onde eu ajudo as pessoas a cultivar uma relação espiritual consigo mesmas. Ofereço sessões individuais com as pessoas, sessões em grupo, e acho que estou escrevendo e outras coisas. Então é isso. Eu amo este trabalho. É simplesmente delicioso e muito parecido com o tempo que passamos juntos. O que eu adoro nisso é que cada ser humano neste planeta é incrível. Quando você conhece pessoas individualmente e ouve suas histórias e entende como elas chegaram a este momento agora, há uma tremenda quantidade de conexão, amor e apreciação pela força do espírito humano. Então, meu trabalho me permite praticar constantemente ser uma pessoa melhor, porque eu consigo me conectar com as pessoas e dizer: eu vejo o milagre em você. Vamos te levar de volta ao ponto em que você sabe que isso é verdade, o que eu estou sentindo. e vendo e sabendo que você vai segurar, e então você pode ir e acender a luz de outra pessoa e dizer: eu vejo você. Sim, sim. É lindo, obrigada. Muito obrigada. Eu terei todas as informações de Austin listadas na caixa de descrição abaixo, super fácil de encontrar. Confira o livro, é uma leitura maravilhosa. Austin, isso foi um prazer e um presente para mim. Obrigada por nos dar seu tempo hoje. Obrigada. Muito por me convidar. Tudo bem, ok. Obrigada. Obrigada a todos por assistirem. Tchau agora. Espero que tenham gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever